Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo na paz? Você quer um abraço? Curte o canal, se inscreva fazendo um favor. Muito obrigado, viu? Curte aí, curte o videozinho. E hoje é a segunda do tal. Hoje eu vou ler o texto de número 33. Quem conhece o outro é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Forte é aquele que os outros vence. Poderoso é aquele que vence a si próprio. Aquele que muito deseja trabalha arduamente. Rico é aquele que vive feliz. Aquele que é famoso vive pela sua fama. Mas eterno é aquele que transcende a própria morte. Bem interessante esse texto aqui. Ele começa falando assim: quem conhece o outro é inteligente, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Então, quem que consegue perceber os outros, entender os outros, perceber as pessoas, aquele que está na sua frente, compreender e escutar, poder dar uma atenção para a pessoa, essa pessoa é muito inteligente. Quem consegue escutar e ouvir a outra pessoa, porque normalmente a pessoa fica aqui nos pensamentos, e não consegue escutar. Às vezes fala, mas não consegue entender o que é que a outra pessoa está falando. A conversa ela se torna unilateral. Não tem a resposta das duas pessoas, é somente uma falando demais. Ela não consegue controlar isso. Ou ela não está interessada na outra pessoa. Mas aquele que é inteligente, ele escuta. Ele percebe. Ele consegue entender a pessoa. E muitas das vezes ele consegue entender o que a pessoa pode ou não ouvir. E assim não poder magoar ela. Mas antes de ter uma percepção bem bacana sobre isso, o que eu falo aqui é que o sábio ele conhece a si mesmo e tem essa percepção do outro, também tem essa percepção de si mesmo, porque quando você se conhece, você sabe o que vai fazer com que você se enfureça, ou o que você fique feliz, o que te deixe feliz, o que te traz a paz, o que te traz o caos, o que te incomoda, o que não te incomoda. A pessoa que ela se entende, ela consegue compreender todos os detalhes de si mesma. Então é um caminho para seguir, um caminho para evoluir como ser humano, que é o autoconhecimento. É claro que muitas das vezes a gente acha que se conhece, mas será que conhecemos? Sempre que acontece alguma situação, eu me pergunto, por que eu deixei isso acontecer? Daí eu começo a refletir. Ah, entendi, eu agi dessa forma. Depois eu repito a mesma coisa, fico um pouco chateado, mas eu percebo, não, peraí, o que eu fiz? Ah, eu fiz isso, aquilo. Ah, tá, então eu vou melhorar. O autoconhecimento, ele consiste de se melhorar cada vez mais. Então, forte é aquele que outros vence. Aquele que vai vencer outra pessoa, ele é forte, né? Porque é mais forte que o outro. Mais poderoso é aquele que vence a si próprio. É uma batalha incrível vencer a si mesmo. E eu não tô falando de marcar 5 quilômetros, de dobrar o próprio recorde em uma corrida, sei lá, ou o cara fazer uma platina nos jogos. Não é isso, o vencer a si mesmo. É claro que se você fizer uma platina de um jogo super difícil, é uma vitória, claro. Mas a verdadeira batalha e o verdadeiro vencer seria vencer a si mesmo. O eu de hoje é melhor que o eu de ontem. E o eu do amanhã, ele é melhor do que o de hoje. Então, aquele que muito deseja trabalha arduamente,
aquele rico é aquele que vive feliz. Então aquele que sempre está desejando algo, depositando a felicidade em algo, ele está sempre trabalhando para chegar naquele lugar. E quando chegar naquele lugar, ele vai ser feliz. Mas aí quando ele chegar naquele lugar, ele vai perceber um vazio e vai criar outra meta. Daí ele vai chegar na outra meta e quer a felicidade. Daí ele chega na outra e não encontra. Então ele vai cair no vazio existencial. Ele vai cair num grande vazio existencial. E deixa eu ver aqui, ele é famoso. Aquele que é famoso vive pela sua fama, mas eterno é aquele que transcende. Ah tá, mas antes de ler essa parte, eu queria falar sobre a frase rico é aquele que vive feliz. Porque aquela riqueza não é simplesmente uma riqueza material, mas ser rico é ter tudo que você precisa no momento que te deixe num estado de felicidade. Para alguns, riqueza é estar numa casa, na sua casa com a família, não importa se a casa é grande, pequena, tá com a sua família, bem tranquilo. Outros querem riqueza de ter carros, luxo, fama. Mas a verdadeira riqueza é aquela que te realmente faz feliz. É aquele que te deixa feliz. Às vezes tu não tem dinheiro, mas você é rico. Às vezes você é muito rico e não é rico. Às vezes tu tem muito dinheiro e não é rico. Mas essa é a verdade. A verdade da vida pode ser que não seja verdade. Ou pode ser que seja. Cabe a nós analisar e ser feliz independente do que os outros falem, os outros comentem. Muitas das vezes o simples te deixa bem. Então o sábio, ele é rico com o que deixa ele rico, que é equilibrado, manter-se equilibrado consigo mesmo. Ele diz que o famoso é aquele que vive pela sua fama, mas eterno é aquele que transcende. O eterno é aquele que vai transcender a si mesmo. Vai sempre estar melhor que si. Não precisa viver pela fama, não precisa viver pelo dinheiro. O dinheiro pode ser uma ótima ferramenta para a sua riqueza interna, mas não é a sua felicidade total. E é isso. Acho que isso aqui é bem bacana. E espero que você tenha gostado desse de hoje. Que você possa crescer cada vez mais, desenvolver. Que você possa ser mestre de si mesmo e se melhorar cada vez mais. E também que você possa curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho. Muito obrigado, viu? E até a próxima.